estamos aqui para um processo que não seja dentro do processo das próximas eleições autárquicas. É uma coisa sufisamente conhecida. Nós até já deixamos essa participação contra o comportamento do Conselho-Geral da PRF. Hoje estamos a ver isso aqui. Feito. Mas nós estamos aqui também para um recurso assim extra. Estamos a trazer hoje. É um recurso extraordinário. Requer que a PGR haja anular essas brincadeiras todas a partir do acórdão 48 do CC, aquilo que proclamou os resultados das eleições das autarquias. Nós ficamos até esperando pelo que iria acontecer nas eleições em Gurua, em Macala, em Vilagem, assim como Maromeu. E como todos viram, aquilo foi escândalo. Então, não resta mais nada. Se anule na base legal. Mas mais do que isso, eu vou deixar os nossos presidentes da Maputo e Milano deixem ficar as suas palavras, porque realmente houve no dia 11 e já agora no dia 10 também, de novembro, foi um escândalo para o país todo. Então, neste momento eu deixo uma grande mas muito antes de terminar, sim. São vários recursos, estão a surtir efeitos? Eles nunca vão apodrecer. Hoje, se estamos a cercar aqui, é porque estão a surtir efeitos. Se nós tivéssemos a surtir efeitos, essa planta que estamos a ver aqui no hospital, não estaria aqui. Então, assim, temos certeza que um dia seremos solicitados, todos ficarão a saber o que está acontecendo na base dos nossos processos aqui. Nada está acontecendo. Eu sou cabeça de lista, o distrito da Maganja da Costa. Também vim fazer aqui uma denúncia. Também haver o comandante do distrito da Maganja da Costa mandou arrombar o armazém na Maganja da Costa e para retirar os boletins de voto. Submetemos a PGR local, até hoje o processo está estagnado. Isso aconteceu em Maganja da Costa. Como sabem, não temos informação a tempo e horas, nós tentamos veicular isso nos outros canais, mas até hoje o comandante que conhecia os articulados todos foi retirar o cadeado, permitiu o roubo. Aquilo foi um escândalo. 2 dias depois, os boletins de voto estavam no Domanengue. Aquilo não foi um processo eleitoral, estávamos à espera que o Tribunal Constitucional anulasse o processo, porque aquilo deixou de ser ilícito, era uma irregularidade que contribuiu diretamente no processo. Estávamos à espera, mas olha. E acredito que com este recurso tudo pode vir a ser... Oxalá, todos esperamos que dê certo, esperamos. Tá, muito obrigado pela vossa participação. E como vocês sabem, nós tínhamos dito que há um documento crucial que era para ser submetido à PGR, para que depois a PGR tomasse, digamos, a iniciativa de remeter o mesmo documento para o Conselho Constitucional. O que acontece é o seguinte: os acordos do Conselho Constitucional, eles são irrecorríveis, mas esta irrecorribilidade não é absoluta. Ela é, digamos assim, no sentido em que todos os atos que forem tomados pelo Conselho Constitucional no âmbito das competências, se o acordo é produzido nessas circunstâncias, ele é recorrível. Mas se o Conselho Constitucional tomar uma decisão extravagante, nessas circunstâncias o acordo é recorrível. Porque em qualquer jurisdição, seja a jurisdição comum, de crimes normais, ou a jurisdição especializada, por exemplo, a jurisdição aduaneira ou administrativa, todos os acordos são passíveis de serem anulados ou serem suspensos. Então, apesar da lei ser omissa, haver uma lacuna em relação aos acordos do Conselho Constitucional, mas não quer dizer que haja algum impedimento. Não existe impedimento, existe uma lacuna. Quando há uma lacuna, qual é que é a abordagem? É a abordagem pelo princípio da igualdade, que é o princípio de que, para as mesmas circunstâncias, decisões iguais. Nesse sentido, este acordo foi provado que feriu
tem vários vícios na sua produção, então logo este acórdão é recolhível. Então é nesse sentido, usando a própria lei orgânica do Ministério Público, que nós instamos ao Conselho Nacional, à Procuradoria-Geral da República, para poder requerer a anulação do acordo junto ao Conselho Constitucional. Então, esta aqui é a base. Bom, parece que o ambiente não está muito bom, o ambiente aqui para a sombra. Queremos que saia deste local. Mas quais são os problemas? Já pensaram, você está a falar com a imprensa, sabendo que tem alguém com um cano apontado para ti. Você não ouviu. Este local, em termos de imagem, está favorável, companheiro. Mas não tem problema, não tem que receber. É para não ter razão. O som está bom aí. É? Está bem. Teria que recomeçar. Não para assim virado para essas câmeras. Bom, Está do lado. Está do lado. O que estava a dizer aqui é o seguinte. Nós estamos a submeter um recurso extraordinário que é justamente para a anulação do acordo de Conselho. A base da apresentação desse recurso extraordinário é simples. É que o Ministério Público ele tem duas possibilidades. O Ministério Público pode apresentar um recurso ou o Ministério Público pode apresentar um requerimento ao Conselho Constitucional para anulação ou suspensão do acordo, como acontece com qualquer decisão jurisdicional. Portanto, a decisão do Conselho Constitucional é uma decisão jurisdicional, como é também as decisões que são tomadas, por exemplo, na jurisdição comum, né? Nos crimes normais, ou na jurisdição especializada, como, por exemplo, a jurisdição administrativa. Todas as decisões jurisdicionais, elas são passíveis de serem anuladas ou de serem suspensas. Não existe nenhuma norma que diga que o acordo do Conselho Constitucional possa ser suspenso ou anulado, não porque haja algum impedimento desse aspecto, mas porque existe uma lacuna na lei. Mas, quando há uma lacuna na lei, o que nós fazemos? De forma subsidiária, nós recorremos aos princípios constitucionais, ao princípio constitucional da igualdade. Portanto, para a mesma circunstância, aplica-se a mesma norma ou então o mesmo princípio. Significa que as decisões jurisdicionais, de uma forma geral, elas todas são passíveis de anulação ou de suspensão. E para anulação ou suspensão, a Procuradoria-Geral da República tem competência para tal. Na lei orgânica do Ministério Público, o Ministério Público pode não ir por via do recurso, mas pode ir por via do requerimento. Uma coisa é recurso, outra coisa é requerer. Então, a Procuradoria pode requerer ao Conselho Constitucional que faça uma suspensão ou anulação da execução do acordo. Em que sentido? Todos os acordos ou todas as decisões judiciais que forem manifestamente injustas, elas podem ser suspensas, elas podem ser anuladas. Dando por provado que o acordo do Conselho Constitucional é manifestamente injusto, porque viola a lei, porque viola a Constituição, então existem todas as condições criadas para o conceito de irrecorribilidade
estava-se a falar, cair por terra. Por quê? Porque existem elementos que comprovam que o Conselho Constitucional extravasou nas suas competências e nas suas atribuições, cometendo vários vícios. Por esta linha de pensamento, aí a Procuradoria, como tem feito com outras decisões noutras jurisdições, também pode, por esta via, requerer a anulação ou a suspensão da execução do acordo do Conselho Constitucional. Isso equivale a quê? Neste momento, vocês sabem, está previsto para janeiro, em princípio, a tomada de posse dos órgãos eleitos. Significa que neste momento temos todas as condições para se emitir uma providência cautelar para a suspensão da execução do acordo. Então, não se pode tomar posse em janeiro sem que antes haja uma decisão relativamente a esta providência cautelar. Estão a perceber? Então, algumas pessoas podem ter dúvidas, mas quais são esses vícios que o Conselho Constitucional cometeu, que comprovam que é uma sentença, um acordo manifestamente justo? Eu vou ler aqui, para eu não me enganar. São 11 vícios. O Conselho Constitucional cometeu 11 vícios, dos quais, se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou passar a descrever cada um dos vícios. Primeiro, foi o vício de usurpação do poder legislativo. Como vocês sabem, usurpou competências da Assembleia da República. O segundo foi o vício de usurpação do poder administrativo. Como vocês sabem, foram executadas operações que são operações meramente administrativas, operacionais, técnicas, que não são da competência do Conselho Constitucional. O terceiro é o vício da forma, da falta de fundamentação. Isso já foi muito dito, o Tribunal Supremo falou disso, a Ordem dos Advogados também falou disso, não vamos nos atermos disso. A outra questão é a violação dos princípios de justiça e imparcialidade. Conforme vocês sabem, notou-se claramente que o Conselho Constitucional não teve imparcialidade. Um exemplo típico em relação a isso. A sentença que foi proferida no Tribunal de Camavota, o Conselho Constitucional decretou que a Comissão Distrital de Eleições da Camavota não tinha legitimidade para apresentar aquele recurso. Se uma instituição não tem legitimidade para um recurso, significa que o recurso em si já está liminarmente, digamos, indeferido. Mas mesmo depois de dizer que a Comissão Distrital de Eleições não tem legitimidade, mas conheceu o conteúdo da matéria, deu mérito e decidiu por essa via anular a decisão do tribunal. Portanto, aí é o vício do princípio de justiça e de imparcialidade. O outro, a violação do princípio da tutela dos direitos fundamentais. Portanto, foram violados vários direitos fundamentais. A violação do princípio da legalidade. Violação do princípio do sufrágio universal. Quer dizer, o Conselho Constitucional votou por cerca de 29 mil pessoas, por exemplo, na cidade de Maputo. Violação do princípio da soberania. A soberania do povo. Violação do princípio da separação e interdependência de poderes. Usurpou poderes que não são deles, são poderes legislativos. Violação do princípio da tutela jurisdicional efetiva. Violação do princípio da justiça. E para além disto, destes princípios, destes 11 vícios que eu indiquei, ainda existem dois que são muito importantes a referir. O Conselho Constitucional tomou decisões sobre matérias que não houve nenhum pedido expresso de nenhuma parte. Portanto, a partir do Conselho Constitucional só pode atuar onde houver algum incidente de constitucionalidade. Mas não houve nenhum incidente de constitucionalidade, o Conselho Constitucional atuou sobre as sentenças dos tribunais, significa que o próprio Conselho Constitucional entrou em matéria sem nenhuma base de inconstitucionalidade e também decidiu sobre o conflito de competências quando ninguém tinha levantado a questão de conflito de competências. Então, por esta via, não é? Por estes vícios todos aqui elencados, existe matéria suficiente para considerar o acordo do Conselho Constitucional um acordo, digamos assim, que enquadra-se nas sentenças manifestamente injustas. Por esta via, todo o poder tem o Ministério Público para requerer a anulação deste acordo ou a suspensão deste acordo, ou de forma cautelar, suspender a execução do acordo a partir de janeiro. Portanto, esta que era a matéria que nós queremos partilhar convosco. É um documento que tem cerca de 40 e tal páginas. Nós vamos providenciar, vamos pôr à disposição dos jornalistas e dos sindicatos.
podem depois ver em detalhe todas as matérias que nós levantamos. E é interessante vocês perceberem que é o primeiro desafio sério em matéria de direito que é colocado aqui em Moçambique, onde o próprio Conselho Constitucional é colocado em causa. O próprio Conselho, os atos do Conselho Constitucional e o acórdão do Conselho Constitucional está neste momento a ser atacado juridicamente e de forma doutrinária, com base no direito, com base na lei. E isto é bom porque reforça, digamos assim, o edifício da justiça em Moçambique, reforça o debate democrático de Moçambique e reforça também a cidadania dos moçambicanos. Portanto, nós achamos que a RENAMO, para além do processo meramente eleitoral, está a contribuir de forma efetiva para o engrandecimento do nível cívico, do nível da nossa qualidade de justiça e também da defesa dos direitos fundamentais dos moçambicanos. Portanto, muito obrigado. A ideia de recorrer ao nível internacional prevalece? A ideia de recorrer, estás a fazer uma pergunta que era uma pergunta estratégica, não é? Uma pergunta estratégica. Nós já temos todas as instituições internacionais ligadas à justiça, já rolamos todos os protocolos que Moçambique é signatário, os outros que não é signatário, mas que é possível nós recorrer, mas nós estamos a dar um pequeno compasso com uma razão simples. É que a nível dos princípios internacionais, você recorre a uma instituição de justiça internacional quando já esgotou todos os meios processuais domésticos. Então, este documento esgota, assim, toda a batalha e toda a nossa, digamos assim, cruzada jurídica interna, e a partir deste documento nós já temos, digamos assim, os requisitos bastantes para, a partir desta semana ou próxima semana, começarmos a submeter os recursos a nível internacional. Uma vez com a base legal que usa para... A questão do contingente policial de fato é interessante, não é? Porque não faz sentido absolutamente nenhum. Conforme vocês veem, esta nossa vinda aqui à Procuradoria-Geral da República foi anunciada a todos os meios de comunicação social, foi anunciada em todas as nossas plataformas digitais. Portanto, é um ato nada secreto, é um ato público, é um ato que visa usar aquilo que são os meios democráticos e da justiça disponíveis. Portanto, não existe necessidade deste aparato. E veja só, a violação do direito à informação, a violação também dos direitos da própria imprensa. Quer dizer, vocês foram arrastados porque não podem fazer filmagem em frente do edifício da Procuradoria. Olha, a Procuradoria é a garantia, é a guardiã da legalidade. Significa que qualquer um de nós, quando estiver a sentir que os seus direitos estão a ser violados, a casa que vai lhe garantir socorro e abrigo no Estado é a Procuradoria. Se em frente da Procuradoria a imprensa é escorraçada, se em frente da Procuradoria os cidadãos que estão a vir a pedir justiça também são escorraçados, em frente da Procuradoria os outros moçambicanos que quiseram assistir a esse ato também são amedrontados, aterrorizados. Está ali um blindado que está ali. O blindado é um veículo para situações de motim. Então temos a força anti-motim armada e preparada aqui para todo tipo de situações de guerra declarada. Mas isso significa, de fato, que só representa uma coisa muito simples. É que Moçambique, neste momento, podemos dizer que praticamente já não temos governo. Porque quando se tem governo, o governo é mesmo para administrar a justiça. O governo é para administrar o bem-estar. O governo é para garantir que os direitos dos cidadãos sejam salvaguardados e também exercidos. Quando um governo faz exatamente o contrário disso, significa que não temos governo. O que nós temos agora é uma fachada do governo, mas por detrás o que nós temos é apenas uma associação para delinquir. É exatamente isso que nós temos. Porque o governo foi assaltado neste momento por uma associação de delinquência que está dentro do governo e usa a força policial, como também foi usado em Marromeu, foi usado em Gurue. Vocês sabem todos os atropelos que houveram em relação aos direitos fundamentais numa eleição. Portanto, esta é a continuidade dessa violação sistemática de direitos que está sendo feita. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum esta força policial que está ali, tanto para a gente desarmada. A justificação da polícia foi uma não justificação.
educação. Portanto, nós quando paramos aqui na estrada, estamos à procura de entender qual é que era o perigo efetivo que representava essa conferência de imprensa. Nós não tivemos nenhuma justificação em relação a essa matéria. Então, muito obrigado, está bem? Não, isso é uma boa pergunta. Ainda bem que você disse suposto fracasso. Você tem que entender uma coisa. A paralisação da cidade de Maputo foi feita a 60%. Nós contávamos que acontecesse a 100%, mas não foi feita a 100%, foi a 60%. Mas tens que perceber uma coisa. É a primeira vez na história democrática deste país que você tem um evento de confinamento da população para reclamar seus direitos. As pessoas já estiveram em confinamento, mas ordenadas por um decreto presidencial. Então, tu tens que entender que nós estamos numa escola. Portanto, estamos agora, foi o primeiro passo. Naturalmente, que nas próximas ocasiões, esperamos que o sucesso vai ser maior. Portanto, é uma escola. Eu penso que para uma primeira ocasião que isso acontece e termos tido sucesso a 60%, eu acho que já realmente é algo para nós nos satisfazermos e dizermos que vamos continuar. As marchas não param. Só para a tua informação, nós já vamos, no próximo sábado, vai ser a última marcha da delegação política da cidade de Maputo neste ano. Depois vocês sabem bem as festas. A última marcha de 2023 vai ser exatamente no próximo sábado. Então aproveitamos também as câmaras das televisões para convidar toda a gente até a sede da delegação política da cidade de Maputo, que é na Emília da UCE, ao lado do TPN. A nossa concentração é às 9h30 e vamos partir às 10h30 para uma grande marcha para marcarmos, digamos assim, a última marcha de 2023. Depois de quantas marchas realizadas em todo? Nós realizamos, eu não fiz a contabilidade, foram tantas, mas por volta de 40 marchas, por volta disso. Mas foram 50 dias, efetivamente, que nós tivemos em marcha. Sendo que valeu a pena. Eu sinto que valeu a pena por uma razão muito simples. Por causa das nossas marchas, algumas instituições que supostamente não, em outras circunstâncias nunca haviam de se pronunciaram. Conforme vocês sabem, houve um pronunciamento público do porta-voz do Tribunal Supremo, justamente a defender aquilo que era parte da tese da RENAM. Houve, digamos, um artigo, foi escrito, uma comunicação à imprensa da Ordem dos Advogados, a defender justamente a parte da tese que era da RENAM. Houve cartas episcopais da Igreja Católica, da Igreja Anglicana, de muitos outros organismos, portanto, sim, agora estão a dizer que em frente à minha casa há um blindado que está lá. Não sei qual é que é a ideia desse blindado que está justamente em frente à minha casa. Acho que se precisam de mim, nem precisam de um blindado, né? Era só chamar-me e eu iria com todo o prazer à procuradoria ou qualquer outra coisa. Ou se vocês quiserem acompanhar, também podem ir comigo, porque eu hei de saber o que o blindado quer lá em frente à minha casa. Então, vamos cortar a nossa transmissão, tem que ir assistir e ver qual é o desejo, o que esse blindado quer na minha casa. É interessante. Deixa. Então, nós agora fizemos a nossa transmissão em direto a partir da página oficial do Venâncio Mondlane. Vamos parar por enquanto aqui e vamos continuar a partir da minha casa, onde está instalado um blindado. Não sei por que razão, mas vamos lá ver o que se passa lá. Até já. Tchau. Faltando